Olá, aqui é a Janaína Lima, mentora de recolocação profissional, especialista em empregabilidade, mentora de carreira também, e esse é o quadro Conversas que Inspiram. Estou muito feliz, hoje é o nosso segundo episódio, espero que você tenha assistido o episódio número 1, que eu fiz com o Helder, né, o gestor de obras, diretor de engenharia. E hoje a gente tem um convidado muito especial, muito querido, que eu faço questão de apresentar para vocês. Por quê? Porque esse é um quadro onde tem profissionais que eu admiro, profissionais que eu recomendo, profissionais que eu sugiro que vocês acompanhem no LinkedIn, que estão contribuindo, colocando assim, compartilhando seus conhecimentos, conhecimentos da sua área de atuação, e estão com a empregabilidade em alta porque aplicam aquilo que eu recomendo. E são profissionais que, assim, não sei se no momento que você assistir esse vídeo, se eles estarão disponíveis no mercado, tá? Tem grande chance que não, mas sugiro fortemente que você entre lá no perfil, que você acesse, que você peça conexão, que você se torne amigo, porque são pessoas especiais, pessoas queridas, pessoas que têm valores que vale a pena compartilhar. E é por esse motivo que eu estou convidando nesse momento e apresentando para você que me acompanha por aqui, o Edson Marques. Deixa eu trazer ele aqui. Seja muito bem-vindo, Edson. Olá, Janaína, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse quadro, muito bom, né? E fico lisonjeado com o convite, né? Então, assim, é muito bom Imagina, estar aqui. Muito obrigado pelas palavras, tá bom? você merece. Gente, ó, vou deixar o Edson falar bastante, mas antes, deixa eu apresentar ele um pouquinho para você, depois ele vai falar com as próprias palavras dele. Mas o Edson, ele está acompanhando aí, eu tive a oportunidade de conhecê-lo desde ali de finalzinho de 2023. Ele é um profissional que participou de um evento que eu fiz, né? É um evento gratuito, de tempos em tempos eu faço esse evento, inclusive, só aproveitando a deixa, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um convite para uma aula especial sobre LinkedIn, sobre os segredos do LinkedIn. Então, primeiro assiste, depois clica no link aqui da descrição para vocês aprenderem todo o poder do LinkedIn a favor da empregabilidade de vocês. O Edson já aprendeu, tá? O Edson é gerente de segurança do trabalho, de saúde, meio ambiente, melhoria contínua. É um engenheiro civil, tem MBA em gestão de pessoas, tem MBA em gestão de projetos, tem certificação Seis Sigma, é auditor de OUSAS 18001, né, na área ali de segurança do trabalho, e ainda tem experiência internacional em 6 países. Não é à toa que o Edson está aqui. Eu já trabalhei com muitos profissionais de segurança do trabalho, inclusive tem alguns que eu quero trazer para essa conversa, mas eu confesso que assim eu fiquei muito admirada com o perfil do Edson, com as qualificações, mas não só com o tanto que ele estudou e continua estudando, mas principalmente pelo jeito, né, pela simpatia, pela humildade, e por isso que você está aqui, Edson. Seja muito bem-vindo novamente. Gente, muito obrigado, Janaína, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Prazer a todos aí que estão assistindo, né? Um prazer muito bom, muito grande, né? Então, a Janaína já adiantou. Me chamo Edson Marques, sou natural de Belo Horizonte, mineirinho, né? Sou filho aí de uma... Minha mãe era costureira, uma fábrica. Meu pai é eletricista autônomo, né? Então, teve um período aí que eles se separaram, então ficamos só eu e minha mãe, sou filho único. Então, eu costumo dizer que minha mãe me criou atrás de uma máquina de costura. Olha E só. assim, me deu muitos valores, né? Muitos valores que a gente carrega, tudo, educação, tudo. Não só a educação formal, né? Mas os valores que você tem. Então, os valores que a gente tem, que a gente acredita, aquilo que está ali no nosso DNA, que não muda, né? E atualmente já tem 11 anos que eu moro em Fortaleza, né? Nessa trajetória toda. Mas é isso, vamos bater um papo aí, vamos conhecer mais, vamos falar um pouco aí. O momento é seu. Eu não sabia dessa que você era mineirinho, que você tinha nascido em Minas. Eu jurava que você, né? Eu sabia que você estava no Nordeste, achei que você não tinha nascido lá. Então você foi para o Nordeste quando? Em que momento?
Bom, vamos lá. Nessas questões aí como que eu vim parar no Nordeste, nessa trajetória profissional, estava trabalhando numa mineradora em Conceição do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, um projeto grande, uma mineradora inglesa, e surgiu a oportunidade da construção da primeira usina siderúrgica integrada aqui do Nordeste. Tá. Então, a siderúrgica integrada é aquela que você vai desde da matéria-prima até o produto acabado. E eu recebi o convite, eu vim para cá, e isso foi em novembro de 2011 que eu cheguei aqui, eu cheguei sozinho. Você já era engenheiro, já estava formado? Já cheguei como engenheiro de segurança do trabalho. Né? E foi aí que eu vim para o Nordeste, né? Voltando um pouquinho aqui na minha carreira, então vamos lá. Eu sou graduado em Engenharia Civil, com ênfase em construção pesada, pela Faculdade Kennedy, em Belo Horizonte. Né? Atuei 15 anos como engenheiro civil. O ponto é até quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre eu já estava fazendo estágio, assim foi direto. Olha, que coisa boa! E depois disso aí mais em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais, e vendo as condições que as pessoas trabalhavam também, e o mercado da engenharia civil ele oscila muito, né? E nós não temos essa questão aí do acompanhamento ou de ser família tradicional. Minha mãe até me perguntava, eu não sei como é que você está nesse meio. Geralmente, engenharia civil é para dono de construtora, padrinho, mas a gente vai trabalhando. E aí uma grande amiga me apresentou a segurança do trabalho. Me falou, por que você não faz uma pós em segurança do trabalho? Aí que eu fui entender mais do tema e resolvi. Só que aí eu cismei, falei, olha, eu nunca estudei na Universidade Federal, quero estudar na UFMG. Olha! Mesmo o curso sendo pago, você passava por um processo seletivo. Aí, a primeira vez eu tentei, não deu certo. Aí, em 2004, deu certo. Eu fiz o curso lá. E a partir daí, em 2004, era aula todos os dias, então foi um ano, é uma pós-graduação, mas eu tinha aula de segunda a sábado. E depois disso, já saí praticamente com o meu primeiro emprego, né, que eu fui trabalhar numa empresa de movimentação de cargas, atendendo a siderúrgica no interior de Minas Gerais, né, a siderúrgica integrada. E nessa siderúrgica eu fiquei 6 anos, passei por obras de expansão, operação, essa siderúrgica também estava começando a parte de mineração, eu fui atender a diretoria de mineração, daí eu recebi o convite para ir para essa outra, que eu estava em Conceição do Mato Dentro, né? Também, todos aí sempre como engenheiro de segurança no trabalho, saúde, meio ambiente. E depois disso que eu recebi o convite, que eu vim aqui, que eu falei para a Siderúrgica Integrada do Nordeste, é que nós ficamos, né? E trabalhei por 6 anos nessa empresa, depois trabalhei por 4 numa empresa portuária, né? Com navios, tudo. Por último, estava num projeto de ampliação do porto em Santa Catarina, né? Então, essa aí vem vindo a trajetória. E a minha educação, ela foi motivada por estar sempre querendo melhorar, né? Porque quando eu comecei como engenheiro de segurança do trabalho, você começa com uma certa insegurança, né? Aquela questão é a legislação debaixo do braço e você querendo não pode ter acidente. E talvez na época eu não soube administrar um pouco isso. Então, eu recebi até um apelido carinhoso no meu primeiro emprego, que era Capitão do Mato, né? Ai, meu Deus do céu! Tudo. E isso aí foi ficando marcando, e sinceramente eu não gostava daquele apelido. Aí foi isso aí que me motivou a fazer um MBA em gestão de pessoas, para me entender as pessoas, porque eu sou muito voltado para exatas. Então, nós que somos de exatas, nós ficamos muito na base do certo e do errado, né? NR tal, NR, né? NRX, NRY. E é difícil, às vezes, a gente achar um meio termo, né? Aquela questão, principalmente, criar um tato melhor para lidar com as pessoas. Então, nisso aí, eu me motivei, fui fazer um MBA em gestão de pessoas, né? E meu trabalho foi sobre gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Uau! Ninguém pode dizer que você não corre atrás para aprender e ficar cada vez melhor, né, Edson? Ninguém pode falar isso. Não, isso aí não. Isso aí, assim, como se diz, eu sou persistente, né? Eu posso cair, mas eu vou cair atirando. Persistente não falta, não. Não, Né? Claro que, às vezes, algumas coisas não dão certo, mas não é falta de tentativa.
até um ditado que eu brinco muito é que água parada dá dengue, né? Então a gente tem É que estar isso sempre, mesmo. Eu gosto desse seu ditado, eu gosto. então a gente tem que estar sempre movimentando. Então, nisso aí me ajudou muito como líder, como essa questão da gente estar melhorando no tato das pessoas, porque desde a época que eu já era engenheiro civil, praticamente estagiário, eu já tinha equipe. Então, você tem aquela equipe que trabalha com você, que você é responsável. Então, sempre, ao longo da minha carreira, eu sempre lidei com pessoas, sempre tive E equipe. sempre teve num papel de liderança, né? Só que o que eu Sempre, vejo, assim, de diferença em você é que você teve a oportunidade de ir para o papel de liderança, mas você foi buscando melhoria contínua para se tornar um líder cada vez melhor. Até de acordo com os feedbacks, né? Porque feedback é importante. Tem gente que pega o feedback e coloca no bolso e problema seu, sua opinião é problema sua. Você está é, sempre buscando melhoria contínua, tanto é que recentemente fizemos uma avaliação comportamental, né? Depois você mesmo falou para mim, Jana, isso aqui eu acho que também tem a ver por conta daquele MBA que eu fiz em gestão de pessoas, de querer entender mais como é que funciona, como se relacionar melhor. E você tem essa junção do foco em exatas, em números, em objetivos, muito focado ali no racional, sem deixar de ter trabalhado esse lado mais humano, né? Porque assim, a gente precisa das pessoas para ter resultados, né, Edson? Tem que ficar bom em pessoas, não tem como. sim, os nossos resultados vêm através da nossa equipe, né? E para que a gente consiga ter uma equipe boa, a gente precisa estar entendendo. E uma das coisas aí avançando um pouco aí para o teste que nós fizemos aí da metodologia DISC, né, que além da gente se conhecer, né, a gente se Sim. conhecer de uma forma estruturada, ele também nos dá a oportunidade de conhecer os outros perfis, né, porque igual eu conversei com a Janaína, a gente tem a mania de que é a nossa régua, né? Então, de repente, o que é certo para mim, para o outro não é, o que é errado para o outro, para mim. Então, fica aquela coisa, mas lembrando que nós somos indivíduos. É cada um, por isso que é indivíduo, né? É, Então, cada um tem suas características. E a beleza é que é o conjunto desses indivíduos, dessas características, que cria alguma coisa. Já pensou se todo mundo fosse igual? Não ia dar certo. não, Porque cada um de nós precisa. A gente precisa de uma pessoa que costura para a gente precisa de uma pessoa que passa a roupa, a gente precisa de uma pessoa que conserta a nossa energia elétrica, que produz o computador, que sabe da internet. A gente precisa, cada um precisa, né? sim. Então, é muito bacana essa metodologia. Mas eu vou falar mais um pouco depois. Então, aí nessa questão aí da MBA, foi por causa disso, né? E melhorou bastante, né? Que a gente começa a entender, começa... E outra coisa também, uma coisa que eu sempre digo, né? A gente não é, a gente está. É verdade. Eu não sou gerente, eu estou como gerente. Sim. Assim como já estive como estagiário, já estive como engenheiro, já estive como auxiliar administrativo, já estive como office boy no início de carreira. Nem existe isso mais, né? A gente vai ficando velho, vai ficando as coisas mais saudosistas. Então, a gente não é, a gente está. E todos nós temos sonhos. Então, aquela pessoa que está na sua equipe, aquele seu par, aquela pessoa que trabalha com você, ela tem os sonhos dela. E eu adoro incentivar essa questão dos sonhos. Vai criando tudo vai se interligando, porque Sim, a pessoa feliz ela vai produzir mais, você sente prazer em estar formando uma pessoa que está compartilhando seu conhecimento, porque o conhecimento parado é conhecimento morto, é. né? E você está ajudando aquela pessoa, igual eu falo, ao longo da minha carreira eu já fiz pessoas parar de beber, já fiz pessoas se formar, já fiquei no pé mesmo, né? Então, assim, né? Inclusive, até tem um rapaz que ele foi técnico de segurança meu e ele chegou à posição gerencial antes de mim, Que né? legal, Edson. Isso faz parte do legado, né? É, Isso não tem preço. ele até brincava comigo, não conversa com você não, conversa só de gerente para cima. Eu falei, tá bom. Tá. Olha só. Então, assim, então foi muito bacana muito bacana isso, olha que a gente olha para trás, tudo isso, né? E aí, partindo um pouco do mundo está sempre mudando, as coisas assim,
Em 100 anos, a gente evoluiu mais de 1000, né, em tecnologia. Se a gente for pensar no início aí dos anos 1900, aí, ninguém imaginava da gente estar aqui podendo ver uma pessoa conversando no computador, né? Pois Então, é, é uma coisa de ficção científica. Então, como tudo muda, né? Pô, vamos aprender como é que é essas mudanças. Foi aí que eu me apaixonei por essa questão da melhoria contínua. legal. Então, um amigo, né, até estava aqui na siderúrgica aqui, ele via meu jeito de questionar tudo e falou, pô, tem essa questão de Greenbelt, por que você não faz? Eu nem lembrava, nem fiquei conhecendo através dele, era um engenheiro Sim. mecânico. Falei, tá bom. Aí me matriculei, gostei, fiz o curso, né, fiz o projeto, foi aprovado, tudo. E depois, numa das empresas que eu tive, ela tem uma academia mundial de melhoria contínua, e eu fui foram 2 representantes aqui no Brasil, escolhidos, eu fui um deles, né? Onde eu tive a oportunidade de viajar para alguns países, né? Legal. Justamente aprendendo essa cultura ali, esse sistema Toyota de produção, né? Então, me encantei com essa questão da melhoria contínua. E quando eu gosto de uma coisa, eu vou a fundo, eu acredito, então aí eu tirei a certificação Black Belt. Por qual que é a diferença? O Green Belt você tem mais a questão da cultura, Tá. né? De como fazer. O Black Belt se aprofunda um pouco mais na estatística, tá certo? Hum. Mas o mais essencial é você ter a cultura. O Black Belt ele se aprofunda mais na estatística. Você E tem essa os dois. tem os dois. Olha E, só. e, e nessa academia dessa empresa, a base é o sistema Toyota de produção, que é uma coisa muito, muito rica. Só abrindo um parênteses aqui, né? A, a família não chama Toyota, chama Toyota, né? A Toyota, pra você ter ideia, foi eles que inventaram o primeiro TA mecanizado, a primeira máquina de costura com motor, digamos assim. Nossa. Assim, a hora que você pega ao longo, eles sempre foram empreendedores. Aí você imagina, na época eles já tinham uma fábrica de carro, só que você imagina um país destruído, o Japão, né? Você com a fábrica de carro, você não tem para quem vender. Como é que você vai fazer? Então foi aí que eles foram, e o que, que eles fizeram? Agora vocês têm que lembrar, tem que imaginar que você está na época lá de 1900 e pouco, que não tinha e-mail, não tinha nada. Então o Toyota ele foi para os Estados Unidos para conhecer o Ford, o sistema Ford de produção, que é o Fordismo, né? E isso ele levou para o Japão. Então chegou o momento que ele só produzia o carro se o carro tivesse vendido. Só que você não liga uma linha de produção, produz um, depois desliga. Então, daí aquela importância de você estar entendendo o cliente, essa questão toda, toda essa filosofia. E uma coisa bonita nessa história também, quando eles estavam nos Estados Unidos, é que eles criaram uma fábrica junto com a Chevrolet. Para quê? Para eles terem concorrente. Olha só, que interessante. Criaram uma fábrica junto com a Chevrolet para eles terem concorrente. Para ensinar a metodologia que foi chamada, conhecida por Lean, né? Para que eles tivessem concorrente. Eles montaram. E se a gente for E é, chegar. e é a concorrência que faz com que a gente queira ficar cada vez melhor, né, Edson? Senão a gente acaba meio que se acomodando. Então, assim, olha a visão e o pensamento deles. É claro que houve uma troca, né? Assim, deles entender a cultura norte-americana e também está criando essa concorrência. Isso está no livro, tá? Isso tem livro, está no livro, não é que eu estou falando bobagem, não. Então, teve tudo isso, é uma coisa assim, apaixonante, né? E se a gente vier, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, vocês podem pesquisar que a venda de carros, a Toyota está sempre na liderança independente da época. Então, você vê a Ford tem as crises, a Chevrolet tem as crises, outras marcas têm suas crises, eles estão sempre ali estáveis, entendeu? Até por conta da qualidade, né? Quem entende bastante de carro sabe, né? E tem poder aquisitivo, sabe que vale a pena, né? Então, de onde que vem essa qualidade? Não é do nada. É disso, de estar entendendo o cliente, de fazer a coisa bem feita, de esmiuçar. Eu me apaixonei por isso, né? E aí, como é o meu cartão, eu vou a fundo e resolvi fazer o MBA de gestão de projetos. Olha só. E eu estar tratando dessa questão aí da melhoria contínua, né? Aí, como eu estava indo muito para essa questão das exatas aí,
E eu tive a oportunidade de conhecer a Janaína, o trabalho dela aí no final de 2023, né? Onde me alavancou muito. E, por último, aí a gente aprofundei um pouco mais aí, que eu falei, não, vamos fazer análise comportamental, né? Para entender como que eu sou, quais benefícios, como que eu posso me tornar um líder melhor, Até né? porque o Edson não tem nada de raso, né? Já deu para perceber aí quem está com a gente até aqui, porque esse é um homem profundo, né? Ele, quando ele quer conhecer algo, quando ele se envolve em alguma coisa, ele quer até entender tudo. Tanto é que, assim, é um dos alunos que começou o programa no final de novembro. Em Sim, janeiro, acho que você já estava trabalhando, não é, né? Em janeiro, foi. você já tinha conseguido um novo emprego, já tinha concluído o programa completo, já tinha tirado dezenas de dúvidas, participado de várias aulas ao vivo. Então, assim, você tem uma característica, Edson, que a gente percebe que, assim, não é pontual. Você não é aquela pessoa que, de repente, se aprofunda do nada. Não, é da tua natureza esse negócio de você vai que vai, né? Você entra num projeto, você mergulha É, nele. eu gosto de fazer isso, né? Porque, igual, por exemplo, eu fiquei um tempo que eu decidi ser empreendedor, fazer alguma coisa por conta própria, só que não estava dando certo e venho dessa parte aí de indústria, de ser seletista, então é meu perfil. Aí passou um tempo, minha esposa virou para mim e falou assim, não, trabalho você voltar para o mercado de trabalho, depois você volta para você empreender o delírio, né? Então, a primeira vez que eu fui tentar foi no E-Social, mas aí veio o governo, mudou tudo, estudei pra caramba E-Social, depois veio o governo, adiava, mudou tudo, falei, não, fiquei chateado. Poxa, Mas, enfim, vamos continuar. Só que aí, quando eu comecei a voltar, eu estava com uma série de crenças limitantes, né? Falei, pô, é minha idade, eu não sou chamado, entro no site, pô, aquela vaga ali é minha cara, eu mando o currículo, nem me chamam para entrevista, não acontece nada. E isso vai te minando, vai minando sua confiança, seu potencial, né? Cheguei na Janaína, um evento gratuito, vou conhecer, né? Então, o que que chama a atenção? Primeiro, não tem promessa. Nada é por milagre, né? sem Nada. promessas falsas, porque o que a gente mais vê no mercado aí é muita promessa falsa, que Não assusta, existe, arrepia. no início, nada fácil, né? É. Então, por exemplo, olha, não vou, aqui eu não prometo emprego, aqui eu prometo aumentar a sua empregabilidade. O que vai Beleza. abrir as portas para emprego, né? Essa daqui. O que é empregabilidade? É você ser visto. Você ter o potencial que você tem, você conseguir expor ele, pôr ele para fora. Isso aí que é a sua empregabilidade. Pelo menos se eu estiver errado, eu já ainda Não, não é isso mesmo, é aprender a se vender, aprender a se posicionar, né, e se sentir e trabalhar sua marca, igual você está fazendo aí. A gente estava falando antes de começar a gravar aqui, falei, gente, mas esse homem virou uma máquina de fazer entrevista. O que é isso? Ele está fazendo entrevista, ele até brincou. O que você falou para mim? não, tem uma empresa. Vamos lá, para segurar para não falar o nome, né? Mas assim, é uma muito grande empresa, então tem diversos setores e tem diversos processos. E assim, na Red Hunter, chega, tá, pá, tem uma vaga de sua casa, tá, você tem interesse sim, a vaga. Depois você pergunta, não, tá congelada, parou, aí passa um tempo, manda. Aí eu estava focado em duas, né? Eu falei, pô, eu tô em duas que deram uma acelerada agora esses últimos dias, né? E veio uma entrevista para mim agora há um pouco tempo atrás, eu tinha estudado aqui, a hora que fui ver uma outra, uma mais antiga que estava parada. Eu agora descobri, falei, eu estou em três processos nessa empresa, são dois, estou em três processos. Eu falei, ele já está fazendo entrevista em vaga que ele nem lembra mais, que ele nem está. Talvez demonstrou até um pouco de desorganização e fazer o quê? Porque duas aceleraram, uma que está congelada há muito tempo, você nem imagina, e vai acontecer um Descongelou, filho. É assim, quando a demora. empregabilidade está alta, até o que estava congelado descongela. Então é isso. Então, quer dizer, aí eu, nesses 3 dias de evento, eu gostei, me matriculei, né? Então, assim, então, o bom da Janaína é essa questão de você, olho no olho, transparência, e assim, não tem promessa falsa,
E uma coisa que surpreende, várias coisas, né? Engenheiro que tem mania de ficar numerando. Primeiro, é o material, né? Então, assim, é muito mais do que você imagina. Quem já me conhece, a Janaína mesmo, eu vou falar de novo do módulo 1. O módulo 1, você começa o módulo 1, você começa a pensar assim, pô, o que isso tem? Só que tem que imaginar que eu estava lá, com autoestima baixa, cheio de crença limitante. O que isso tem a ver com emprego? Isso aqui não me ensina nem a fazer uma vírgula no currículo, o que isso tem? Mas é o mais importante que tem. O que acontece? Ele muda a sua mentalidade, entendeu? Ele muda você. Ele muda, parece que você se descobre, parece que você cresce, você ganha uma energia diferente. Você fala, pô, eu sou capaz, né? Então, assim, não vai ter idade, não vai ter outras crenças, não vai ter nada. Porque hoje não pode falar muita coisa, porque eu já cheio de coisa, vou ficar só na idade mesmo. Então, não tem essa questão da idade, né? Que era uma crença limitante muito grande minha, entendeu? Então, isso aí vai. E depois você vai. Você tem módulo de entrevistas, você tem módulo de preparar um currículo, você tem módulo de LinkedIn, você tem módulo de posicionamento estratégico. Aí você vai chegando, você tem um módulo lá que é o seguinte: entrevista em inglês. Tem lá. Aí você pensa que não, tem um módulo lá para você, assim, Excel. Excel, todo mundo pode estar pensando que Excel é antigo. Antigo não, Excel não vai sair, porque a Excel, Não. se você faz Power BI, se você faz dados, qualquer sistema, A você está base é Excel, né? baseado. Então, tem o módulo lá, tá certo? E detalhes, os módulos são sempre atualizados. Recentemente, ela atualizou um da GUP, que agora surgiu com a novidade, ela já foi lá, já atualizou. E o de Né? network também. A gente acabou de atualizar o módulo de network. Né? Então, posicionamento estratégico, essa aqui é uma fera em LinkedIn. A pessoa é top voice do LinkedIn, entendeu? É uma fera de LinkedIn, tá certo? Que hoje é uma ferramenta, a maior ferramenta global aí de busca de emprego. E que Né? você está usando muito bem, você está de parabéns. Obrigado, estamos aprendendo. E é uma ferramenta global, porque hoje a empresa abre uma oportunidade, a pessoa na Venezuela dá um enter e está candidatando igual a você. Aí vem outra coisa, é humanamente possível o recrutador ler todos os currículos. Então, hoje nós temos a inteligência artificial, as ATS. A Janaína te ensina como te usar a ATS de forma estratégica. Então, tudo isso faz a gente se sentir melhor, se sentir mais empoderado e também a gente poder colocar o melhor de nós para fora. Então, o nosso melhor, ele vem para fora, você, de uma forma estratégica, onde você passa a ser encontrado, tá certo? Então, não teve promessa nenhuma, você está sendo encontrado. Agora, por que eu estou aqui? Porque o módulo está lá. Quantos milhares de pessoas fizeram o curso? Mas será que fizeram mesmo? Será que se dedicaram? Igual eu falei com a Janaína, teve um outro evento, eu conversei, a gente estava conversando um desses eventos ao vivo, né? Pô, eu estou em casa, estava em busca de uma recolocação, é como se eu estivesse trabalhando. Sim. 8 horas, às 18, com 1 hora de almoço, estou trabalhando. É um tempo lá vendo um módulo, estudando o módulo, é um tempo estudando um pouco de inglês, é um tempo aplicando o módulo, é um tempo lendo Você está alguma outra. você tá fazendo inglês 1 ou 2 vezes por semana? Porque às vezes eu falo com você, você fala, Juna, eu tô no inglês, vou entrar na aula de inglês agora. Ah, se eu te falar que eu acabei fazendo 4 aulas, você não acredita. Porque o que 4 por aconteceu? semana? Eu estava com uma professora online e nessa questão de muda de emprego, tudo, eu interrompi, tá? Depois eu voltei. Só que me apresentaram um professor mais voltado para o business, que é mais conversação. Legal. Então, eu tenho ela, que eu faço essa parte mais gramatical, e tem 2 aulas só mais dedicadas à conversação, né?
Não que a quantidade seja a diferença, mas assim, acabou que faz diferença sim, Edson. Mas aí eu tenho que estudar também, né? Então, assim, mesmo quando eu estava fazendo duas, eu tive um professor, vou fazer até uma propaganda dele aqui, o professor Roberto de Natal, ele que me alavancou, tá? Então, porque ele é psicólogo e professor de inglês. Então, qual que é a questão do inglês? O inglês não. Você tem que descobrir qual a melhor forma de você aprender, entendeu? Cada um tem uma maneira que ele aprende. Para você ter ideia, tempo verbal meu aprende com gráfico. Não adianta ficar escrevendo texto que eu não vou aprender tempo verbal. E ele usa os gráficos para conversar com você. Ele montou os gráficos lá para me ensinar tempo verbal. Porque ele via que até mais exato, tem engenheiro, tudo é assim, né? Falei, eu gosto. Então você gosta das coisas mais esquematizadas, né? Falei, gosto. Ele fez tempo verbal para mim através de gráfico. Né? Então, assim, muito bacana. Então, mas também é persistência. Ele tem muito que evoluir, já evolui bastante, graças a Deus. Mas é isso. Então, quer dizer, então você chega nesse programa, tá tudo lá para você. Então, é a mesma coisa que você está na sua casa. Você está na cozinha da sua casa. Você tem lá uma batedeira, você tem um micro-ondas, você tem um forno elétrico, você tem lava-louça, você tem papapá. Está tudo lá. Agora, se você não usar, ela não vai usar sozinha. Se você não colocar a louça lá para lavar na lava-louça, a louça não vai caminhar para lá e lavar, né? E então, esse é um perfil que você tem, que você está falando, que tem, eu consigo já ver outros profissionais que tiveram resultados, né, assim como você com o programa, que encararam o programa como um trabalho. Porque o que eu percebo assim, muita gente quando está fora do mercado fica muito ociosa, né? E acaba ficando sem rotina. É por isso que no módulo 1, módulo que você gosta muito, tem lá a parte de rotina de sucesso. Eu trabalho essas questões também para a pessoa se arrumar, se vestir, né? Olha você aí, você está pronto, né? Tudo bem, você fez uma entrevista, mas dependendo da forma como você acorda, toma banho e se arruma, você está pronto para tudo, para uma entrevista com a Janaína, para uma entrevista com o recrutador, para sair, para resolver algum problema. Então, é diferente a postura de quem está trabalhando a sua empregabilidade e de quem está ali achando que, tipo, poxa, né? Porque você está acostumado numa rotina de que tem horário para acordar, não tem hora para chegar em casa, porque o serviço não para, as coisas, né? E, de repente, a pessoa se vê. Muitas pessoas perdem até a questão da identidade, que associa muito a sua identidade com o nome de uma empresa, né? Ah, eu sou o Edson da empresa tal. E daí, no momento que não tá, é o Edson da onde? Não, você é o Edson Marques, indiferente de onde você está trabalhando. E quando você colocou na tua cabeça que você estava trabalhando a tua empregabilidade, eu percebi que a tua comunicação mudou. A forma de você escrever, a forma como a gente chegou a fazer algumas mentorias no Zoom, né? Ali onde todo mundo conseguia se ver e era nítida a segurança. E outra coisa que eu quero te parabenizar também é que mesmo depois de recolocado, você nunca deixou de participar do programa. Você estava ali ouvindo, né, e comentando, tentando ajudar outras pessoas, dando a sua opinião, contribuindo, né? Isso eu sempre achei muito bonito. Então, assim, não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que eu acredito que essa conversa inspira. Tá? É porque, assim, esse teu perfil de estar sempre buscando melhoria, mesmo quando está recolocado, eu acredito que é o que faz você se tornar um profissional mais caro, no sentido de que vale a pena, tá? Caro que você não é barato porque você não é um profissional barato. Você investe em conhecimento, você investe em qualificação, em certificação, em inglês. Então, é óbvio que você está naquele patamar, daquele valor que você falou para mim. Você merece até mais do que isso, porque você acaba trabalhando e fazendo um investimento tipo que às vezes teria que ter 5 profissionais para ter aquelas qualificações, um engenheiro civil, um profissional de pessoas, de gestão de pessoas, um profissional de segurança, um profissional de melhoria contínua
Então, assim, você não para, né? E isso é muito legal. E as empresas, o que eu estou mais feliz de ver as empresas indo atrás de você, insistindo, né? Tipo, não, mas e ainda te dando outras oportunidades de outras vagas na mesma empresa, tipo assim, se não der certo em uma, ó, mas tem essa aqui, né? Então, assim, esse movimento eu tô achando muito legal de acompanhar. Já tinha acontecido isso com você? Conta aqui para mim. Como é que tá sendo para você? Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. E uma vez, numa dessas lives também, você perguntou, Edson, você imaginava que ia acontecer? Quando eu falei que ia acontecer, o que você pensava? Eu, como um bom mineiro, né? Tá dando uma exageradazinha aqui, tá maturando o preço da carne aqui, mas Você achava que era mentira, que eu falo, o que aqui é uma piada interna, tá? O que ele está falando aqui é porque eu sempre falo no programa que se você trabalhar bem a sua empregabilidade, você vai ter opção de escolhas. E quando a pessoa está sem nada, sem opção nenhuma, isso parece surreal. A pessoa pensa assim, nossa, eu não quero escolher nada, eu só quero um, e tá bom. E daí, de repente, ela se vê ali entre uma coisa e outra, outro país ou para alguma coisa dentro aqui, numa outra cidade, e a pessoa fala, cara, não é que funciona mesmo, não é que, né? tem alguns colegas lá que inspiram a gente, né? Então, tem alguns colegas que inspiram, tem um aí que é especialista em acelerar a entrevista, né? Então, olha, pá, então, Ah, é verdade. Inclusive, eu vou ter que marcar uma conversa com ele. Ele viu no meu WhatsApp lá que eu estou fazendo esse movimento. Ele falou espetacular. Eu já estou sabendo que ele mudou de emprego novamente. Então, logo, logo, ele tem uma esse ele vai direto, né? aqui também. Então, assim, então tem essa questão, né? E um pouco atrás do que a Janaína falou, de quando a gente sai, fica aquela coisa, é o Edson da empresa tal, é fulano da empresa tal, e quando a gente sai, acontece uma coisa, né? Então, assim, que a gente, ali na empresa, você está naquele movimento, então você tem um monte de contato, parece que você saiu da empresa, as pessoas saíram de você também, né? Que todo mundo some, né? 99% das pessoas somem. E aquilo ali te dá um baque, né? Hoje eu lido melhor com isso. E o que eu decidi? Falei, não, quem ficou, ficou, mas eu vou procurar amizades novas, né? E quem não soube separar o joio do trigo. E aquilo ali vai te dando um baque. Então, tudo isso vai diminuindo sua autoestima, né? E eu falei com a Janaína, às vezes tinha dia que minha esposa saía para trabalhar, eu ficava meio chateado aqui dentro. Tem um modo lá que te explica também de você ficar seus 10 minutos chateado por dia. Te Não explica. passar, não ficar dias mal, mas ter esse momentinho ali também para pôr para Você fora as fica, emoções. você fica Somos lá. humanos. Tem técnica para isso também, tá, gente? Tem É. técnica. Tá lá no módulo lá. Agora, você já imaginou alguma coisa de empregabilidade que vai te ensinar a técnica de você, como você separar 10 minutos para você ficar mal? E você está lá 10 minutos lá para você fazer inteligência artificial? Não, você pensa, não, você vai fazer alguma questão de um programa desses, né? Então, a grande maioria vai lá falar, não, vou atualizar seu LinkedIn, vou fazer um currículo customizado para você e pronto. Tá Tá? entregue. Cada, cada um na sua. Agora, primeiro, o currículo não adianta ser customizado. Você tem que preparar um currículo para cada oportunidade, né? Fazer aquela bendita pesquisa de mercado para entender o que, que o mercado está pedindo, né? Né? Tem momentos que, de repente, só o Edson é especialista em segurança, tá ok. Tem outros que é o especialista em segurança, gestor de pessoas, com inglês avançado, com, enfim, um monte de qualificação. Em alguns momentos é esse currículo que você vai apresentar, em outros é até melhor que seja um pouco mais simples, né? E tem gente, Edson, que não entende isso. É Não, que nem aquela história da ferramenta, né? Usa a mesma ferramenta, o martelo para toda situação. do Tem uma martelo caixa para de apertar parafuso, para medir energia, usa para tudo, né? não rola, não Não, dá certo, né? Daí não não. entende por que que, mesmo sendo tão qualificado, porque assim, isso que é uma coisa que eu acho legal, Edson, em você e em outros profissionais que vão participar dessas conversas. Porque vocês são, assim, altamente qualificados, né? E, ao mesmo tempo, extremamente humildes e dispostos a aprender. E eu simpatizo muito, como mentor, eu simpatizo muito com esse espírito de aprendiz, porque eu também sou assim, eu sou um eterno aprendiz.
E eu acho que a gente nunca está 100% pronto, só que às vezes a gente está melhor do que muitos que acham que já estão prontos. E justamente está pronto porque está sempre aprendendo. E assim, a tua humildade em se colocar ali no papel de aluno, eu acho que, na verdade, foi um dos grandes diferenciais que você teve e que você tem. Porque, assim, como que eu vou dizer? Existem diversas profissões. Se existem as profissões, é porque tem sentido. Gente, eu sei de segurança, sei de engenharia. De humanas eu tenho que aprender. Assim como eu vou ter que aprender, que eu estou aprendendo de inglês, que é um outro idioma. Assim como uma hora, talvez, eu vou ter que me aprofundar em inteligência artificial, vai ter um profissional específico para me ensinar aquilo. Né? Uhum. Então, assim como também eu tenho o prazer de alguém que, um pouco que eu sei, de poder estar dividindo com alguém, de poder estar ensinando. Então, é uma troca, não adianta, a gente precisa dos outros. Né? E voltando um pouco a essa questão de usar a mesma ferramenta, usar o mesmo currículo, tem vaga que eu vou aplicar que eu gasto 2 horas. 2 horas estudando a Faz um vaga, serviço minucioso, bem fazendo, feito, né? fazendo a correlação e tudo. E vou te falar, não dá em nada. Mas eu fiz o meu melhor. Você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. O melhor que tinha que ser feito para mim foi feito. Né? Se não bateu com a empresa, se o universo, se Deus falou, se não é essa porta para você por enquanto, ótimo, mas o meu melhor eu fiz. E Sim. aquilo ali, naquelas 2 horas, eu estou aprendendo. Sempre a É, e gente está aprendendo. você não tem preguiça, eu percebo isso em você, né? Você encara como um trabalho, até porque muitas vezes no trabalho, quantas horas a gente fica numa atividade, né? Para aquela É, atividade dar certo. E assim, o valor que vai entrar vale muito a pena, né, Edson, né? Baseando-se no que o trabalho que você está tendo agora, ele vai ter um retorno depois. Trabalhar em empregabilidade é você investir. Eu vejo, eu não sei se quem está fora do mercado vê assim, mas assim, eu vejo como um investimento, eu não vejo como despesa o que você tem de conhecimento e de aplicabilidade, porque assim, você já é um cara mais maduro, não é um moleque, né? A molecada, ela é muito imediatista, então quando eu falo molecada, às vezes a pessoa tem 40 anos, 50 anos e tem comportamento de moleque nesse sentido, no sentido do imediatismo. Quando a gente está mais madura, a gente sabe que existe um tempo para plantar e existe um tempo para colher. E não adianta você colocar sementinha e falar, agora vira uma árvore. Não é assim. não, E, né, esse investimento de tempo, eu fico pensando assim, cara, eu vejo assim, às vezes a pessoa se dedica 3 meses, 4 meses, e o salário que ela vai receber ali por 6 meses, 1 ano, 2 anos, o tempo que ela ficar, paga tudo, paga com muita sobra esse investimento. Então, eu acho que é isso que vai diferenciando os meninos ali dos homens, né? O jogo muda. não, o jogo ele muda totalmente, né? Porque o que que acontece? Independente do que a gente faça, a todo momento a gente está se vendendo. Seja você um profissional de CLT, independente da sua profissão, você está trabalhando, não está, se você está fora do mercado por um momento, se você é um empreendedor, todo momento você está se vendendo. O tempo todo, Igual exatamente. você colocou bem, Janaína, a sociedade hoje ela é muito imediatista, é tudo para ontem, tudo na correria. E isso está perdendo qualidade. E isso está tendo uma vantagem para nós aí, que já estamos E com um está pouquinho de cabelo estudando. branco. Estamos estudando, e nós estamos com um pouquinho de cabelo branco, por quê? Porque nós temos experiência. Se você não tiver acomodação de estar parado, estar deitado em berço esplêndido, uma hora chega, e chega bem. Sim. E chega bem, entendeu? Chega, eu tenho visto, eu tenho recebido retornos que eu fico assim, uau, que orgulho que eu fico, né? Vai ter uma lacuna muito grande de bons profissionais. Não adianta, vai ter uma lacuna. Eu falo com meus colegas, vai chegar um tempo que eu vou estar com 80 anos sentado lá
não sei o que, o que você pode? Não, não estou mexendo nem a mão, não, mas eu quero é seu cérebro. Mas eu quero ser. Entra como mentor, você tem Eu capacidade quero de é seu, treinar. Isso eu aí quero é ninguém. seu conhecimento. E vai chegar essa oportunidade. Sim, Então, sim. agora, por exemplo, a gente tem um boom aí do mercado de energia renovável. Não vai faltar, vai faltar, não adianta, vai faltar. Os investimentos eles são todos estrangeiros. Você precisa do idioma. É uma tendência, não é uma, quase que uma obrigação. Você pode até não ter, mas se você tiver, já dá um Ah, diferencial. é o seu E assim, o valor, o teu valor agregado, ele se torna muito maior, 3, 4, 5 vezes mais do que se você não dominasse aquele idioma. Então é isso. Então, e aonde que a gente e aonde que eu percebi isso tudo? Essa moça aí, ó. Essa moça que me fez enxergar tudo isso, entendeu? Igual ela comentou um pouco tempo atrás aí que mesmo quando eu estou lá trabalhando, que eu estou exercendo a função no PAN, não vou parar. Eu falei, eu sou vitalício, tá? Vai estar arrumando coisa aí que eu sou vitalício. Então, quer dizer, eu comecei nessa questão aí das 3 aulas grátis, entrei para o programa da empregabilidade, tá certo? Aí tem uma mentoria prêmio aí que tem essa parte aí do comportamental. Falei, não, agora eu vou fazer essa mentoria prêmio para mim me conhecer. Fiz a primeira parte, que foi a avaliação, a gente está discutindo aí, teve a devolutiva, eu estou lendo relatório, já falei com a Janaína, estou com um monte de dúvida aqui. Ainda nem comecei a fazer o plano de ação, porque tem essas questões da entrevista, então eu vou Não estudar. para, esse homem não para de fazer entrevista. Tanto é que assim, eu vou esperar quando a gente terminar aqui, você fica mais um tiquinho aqui para a gente poder acertar alguns detalhezinhos aí, porque você não parou mais, você disparou. E aí você vem daquela questão da cultura ali, primeiro. Então, pô, o primeiro é isso, não que o outro seja menos importante, são momentos. Não, mas é uma coisa de cada vez, é focar energia em projetos um de cada vez, né? A gente não come o bolo inteiro, né? A gente come o bolo por fatia, né? Por Então, partes. É isso aí. então é isso. Então, quer dizer, então tem essa questão também. E depois eu vou. Então, fiz essa metodologia para mim, fiz. A hora que eu tiver uma equipe legal, que eu achar que vale a pena, Janaína, vamos para a segunda parte, agora que eu quero que você pegue aí o disco aí dos meus pais aqui, como é que eles estão me vendo. Para mim, continuar melhor, tá certo? Sim, Então, quer isso é bem dizer, legal. eu falo com a Janaína, isso aqui foi de novembro para cá, foi uma mudança na minha vida. Não só profissional, mas também como pessoa, tá? Como pessoa. Então, esse programa, ele é uma mudança na minha vida, tá Que certo? bom, Então, a Edson. gente, quando vem uma dificuldade, a gente tá preparado para aquilo. E é Sim, igual eu falei com a Janaína no início, eu sinto mais quando eu estou fora do mercado de trabalho do que quando eu estou doente, que é coisa rara de acontecer, graças a Deus. Por que é doença? A doença é uma célula que não está legal. Então, claro, você tem medicamento, você tem aquela questão toda, você tem principalmente sua força mental. Pô, célula, você não está legal? Sai daqui, chega, já ficou, vai embora. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aí depende de você. Então, ali está totalmente nas suas mãos. Claro, totalmente nas suas mãos. Claro, você tem assistência. Aqui é negócio, todo mundo tem um profissional, né? Então, você tem ali um médico que vai te orientar, papapá, aquela coisa toda. Tem quem produz o medicamento para você, quem vendeu. E você tem a disciplina ali e está se cuidando. Então, tem todo esse apoio. Mas, então, o que acontece nisso? Depende totalmente de você. sim, Você está buscando uma nova recolocação. Já não tem, ou já tem uma série de fatores que não dependem de você. Tem sim. que ter a oportunidade certa, seu perfil tem que estar adequado, tem o tempo lá da empresa, você tem que ser visto. Hoje em dia, a primeira coisa que a gente tem que atravessar é a inteligência artificial. Não adianta brigar, não adianta fechar a cara, não adianta falar que é ruim, é uma realidade. Reclamar, Não adianta, é uma realidade. Não vai reclamar, você vai ficar dando murro em ponta de faca. É a realidade. A gente tem que se adaptar à realidade, é essa. Se coloca no lugar do recrutador e pega meu currículo para você ler. E o recrutador lá com não sei quantas posições para ele preencher, não sei quantos indicadores de meta que ele tem de tempo, de prazo para fazer esse preenchamento, ser assertivo, depois tem aquela questão do turnover que ele tem também
vai ser cobrado por causa disso, porque não escolheu um bom profissional. Então, se põe no lugar dele. Não, é uma ferramenta que ele usa. Paciência. O que nós temos que fazer? Adaptar. O sistema está aí. O sistema, você se adapta a ele. Não são os mais fortes, são os que se adaptam. E nisso daí você... então, não está tudo no seu controle. Né? Então, o que você tem que ser? Estratégico. Para você ser estratégico, o que você precisa ter? Conhecimento. Para você ter conhecimento, o que você faz? Procura os melhores. E pratique. Ainda bem que você me escolheu, fico feliz por isso. Né? E uma coisa que também é fundamental, Edson, eu tenho até feito alerta sobre isso, por que que eu gosto de te acompanhar e dos outros profissionais também, e percebo uma evolução maior naqueles profissionais que seguem o método. Porque, assim, é muito comum as pessoas, às vezes, pensarem, eu não vou investir, não, tem tanta gente aí dando conteúdo de graça, para que eu vou fazer um investimento em conhecimento? Não, beleza, tudo bem, né? Mas, assim, qual é a minha preocupação que eu vejo? Eu tenho visto até colegas mesmo, colegas de área mesmo, falando cada absurdo, que eu olho assim, eu fico, não acredito que essa pessoa está dando esse tipo de orientação. Daí aquela pessoa que não tem bom senso, ou assim, confia 100% no que um profissional está falando, ela sai, daí uma hora ela faz uma coisa, daí o outro fala um negócio, ela faz outra, daí o outro fala, faz outra, e daí ela não tem resultado nenhum, porque ela perde a identidade, ela não sabe o que fazer. E às vezes eu vejo até alunos mesmo fazendo isso, porque assim, não é o fato que a pessoa comprou um curso ou um programa que ela vai aplicar. O primeiro passo é comprar. O segundo é imediatamente você colocar em prática e confiar e fazer até dar certo. E eu vi você fazendo isso, sabe? E é lindo isso, porque é escolher um método, indiferente de quem seja o profissional, né? Confiar, o ideal é você encontrar alguém que tem uma ressonância ali, que você confie, que você goste de ouvir a pessoa, porque se você não gosta de ouvir também, você não vai aguentar, porque é bastante coisa, né? A gente tem que mudar desde mentalidade, desde rotina, desde LinkedIn, currículo, entrevista. Então, assim, é uma imersão. Se a pessoa está buscando algo raso, é melhor ela ficar ali só no conteúdo gratuito mesmo. Mas se ela quer uma transformação, uma mudança para poder se adaptar ao mercado de trabalho, se diferenciar da maioria, porque a maioria é muito mediana, né? Essa é a real. A maioria ela fica ali na média, fazendo o que todo mundo faz. Não, com certeza. Você furou a bolha, você furou. Não, com certeza. E assim, tanto é que logo em janeiro, quando eu entrei na empresa, com 2 semanas, eu falei, Janaína, eu não sabia que eu era capaz de fazer tanto network. Né? Então, porque eu sou uma pessoa introspectiva. Eu estou falando com vocês aqui, eu sinto a vontade e tudo, mas sou uma pessoa muito tímida e muito introspectiva, entendeu? Então, isso tudo vem me ajudando, né? E o que acontece? E fazendo aqui só meio que uma propaganda, né? Entra lá, só vê. Eu vou falar com vocês. Os valores são irrisórios pelo material que é entregue. Tá? Os valores é um investimento que, assim, o retorno, primeiro, que é garantido. Se você utilizar, você vai ter retorno. Se aplicar. Se você aplicar, se você se dedicar, você vai ter retorno. Isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida, eu sou uma prova viva disso, certo? Ô Edson, como é que foi como é que está sendo a questão de você ser encontrado? Você percebe que você está sendo encontrado mais pelo LinkedIn nesse momento, ou você está fazendo a prospecção? Como é que está sendo aí? Como é que essas entrevistas estão chegando? Só para a gente entender um pouquinho. Eu estou tendo mais sucesso sendo encontrado pelo LinkedIn. Show. Eu estou tendo mais sucesso sendo encontrado pelo LinkedIn do que pela prospecção, tá? Então, assim, qual que é meu sucesso? Meu sucesso é essa questão de ser encontrado pelo LinkedIn. Ainda quero melhorar isso, ainda que eu acho que é pouco. Mas tem até umas coisinhas que eu vou te falar, bem detalhezinho, que eu dei uma olhada aqui rápido. Mesmo assim, você já está aí bombando aí. Mas sempre dá para aquela melhoria contínua. A gente vai conversar. Tem que melhorar.
Então, o que que acontece? Então, essa prospecção, só que o que acontece? Está menos do que eu acho, tá, mas ela está sólida. Entendi. Então, a base está bem feita. Então, é aquela questão que a gente comentou agora há pouco. Eu estou plantando a semente. Eu estou com mentalidade de plantar a semente. Então, Uhum. quando uma pessoa me encontra no LinkedIn, ela encontrou, mas de uma maneira sólida. Então, não é simplesmente encontrou, acabou, não. Aquele encontro ali gera conexão, gera contato, gera até troca de WhatsApp, gera isso tudo. Né? Olha, não deu agora, mas você está monitorando, você está na minha rede. Não, beleza, se você souber de alguém que precisa, não, eu vou te indicar, você conversa. Então, está criando uma base sólida disso, do network, Legal. onde eu falei, né, da gente estar fazendo network. Então, a partir do momento que você está seguro, que você está feliz com você mesmo, a coisa, o universo conspira a seu favor. Né? E da prospecção está um pouco menos, tá? Mesmo porque também eu prospecto muito, porque eu prospecto muito, mas a prospecção está um pouco menos, ainda tenho que, alguns sites ainda tenho que estar entendendo melhor a dinâmica, tenho que estar trabalhando eles, né? Atualizando, talvez a primeira estratégia não foi, mas assim, foi isso. Então, muita gente fala de um site aí, depois a Nancy, se quiser, ela corta. Muita pessoa fala da raiva, um pouco aí que é difícil na questão da GUP, né? Mas eu fiz alguns processos por lá, tá certo? Legal. Alguns processos por lá, então não é a plataforma, né? Então a plataforma está ali e nos auxilia. Então, inclusive, até um processo que eu estou também, porque o que eu faço, né? Então eu entro, lá vai minhas dicas. É isso Parecendo. aí, não, e eu não vou cortar nada, tá? Vou cortar não. Eu quero que Então, você compartilhe aí a tua experiência aí com quem está o que assistindo. acontece? E Você rapidinho, rapidinho, só um minutinho. Que, ó, nós estamos aqui com 57 minutos já, tá? Então, só coloca aqui, se você está assistindo até o final, estou aqui, Jana, só para eu saber que você chegou até aqui, porque agora o Edson está abrindo os bastidores dele. Então, aqui é só para quem está ficando, para quem não é, quem é mais profundo. Não é aquele profissional que fica 5 minutinhos e depois, deixa eu ir para o próximo vídeo. Então, se você está aqui até agora, curte, se inscreve no canal e coloca, eu estou aqui, Jana. Daí eu sei que você ficou até o final. Então, vamos lá, essa questão da prospecção, da conexão. Então, toda vez que eu sou convocado para uma entrevista, alguém da empresa entrou no meu LinkedIn. Uhum. Seja anonimamente o recrutador, seja uma pessoa lá da empresa, lá que, no meu caso de segurança, que entra um técnico de segurança que vai ver, porque a empresa a gente fala, né? Tem a rádio peão lá que corre, né? Sim. Então teve processo que eu participei que entrou uns dois técnicos de segurança, engenheiro ambiental, entrou tudo no meu LinkedIn lá antes da entrevista. Então, é importante aproveitar lá. O que eu faço? Geralmente as grandes empresas, elas focam, elas têm um relatório anual, né? O relatório anual descreve do ano anterior tudo que aconteceu na empresa e o planejamento para o ano seguinte. Eu estudo o relatório anual dentro da minha área, né? Uau! Então, quer dizer, ali tem tudo, independente de qual seja o seu cargo, vai estar no relatório anual da empresa e setor, tá? Então, é uma ferramenta ótima de estudar. Então, às Legal. vezes, a empresa está no meu caso de segurança, então você está numa entrevista, inclusive do ano passado para tal ano, vocês melhoraram o índice de segurança em tantos por cento, porque onde é que você sabe? Está lá no relatório anual. Nessa entrevista mesmo que eu acabei de falar, tinha algumas questões lá que estavam na parte de comercial, entendeu? Ó, Mas estava linkado com o que eu faço. Né? Então, falando da empresa do crescimento, eu já peguei a parte comercial, peguei alguns indicadores comerciais e já citei na entrevista. Né? cara, que Então, orgulho, que orgulho. você estudar o relatório anual da empresa é uma boa ferramenta para te ajudar na sua entrevista, o seu LinkedIn atualizado, porque as pessoas vão te perguntar antes, entendeu? E vão dar uma olhada lá antes, vão te perguntar, desculpa, vão dar uma olhada lá antes. Então, isso aí é muito bacana, é uma das técnicas que eu uso. Né? Então, o caderno é cheio de anotação aqui, mas isso que eu faço, é uma das coisas que eu faço. Né? Então, assim, eu gosto de mergulhar, gosto de estar preparado.
E você já está usando aquela parte da GUP, essa novidade que tem um campo para você falar sobre você, né? Isso aí acho que quase ninguém está usando. Você já começou a usar? Como é que você está fazendo com isso? Bom, vamos lá. Na plataforma GUP, a gente tem. Uma das queixas dos nossos candidatos é a seguinte, né? Que se você altera seu currículo ali, altera para todo antes. Então, fica aquela coisa, você tem. Ali fica o currículo fica meio engessado, né? Só que agora tem essa questão lá, que quando você está se candidatando, no final da candidatura tem lá, fale sobre você. Então, ali eu estou usando de uma maneira estratégica. Então, o que que eu faço? Eu pego aquela parte lá da descrição da vaga que ela está pedindo, eu pego lá o que eu tenho lá do meu perfil, do meu sobre mim, aquela coisa, e faço a conexão, né? Que tem a ver com Como aquela vaga específica. tem aquela, então ali a GUP ali agora deixou você ter um momento mais digamos, mais personalizado para aquela Isso. oportunidade, que é a hora que você fala sobre você, né? Então, eu Uhum. faço a conexão sobre mim e sobre a vaga, né? Então, aproveitando aí o curso, né? O que que eu faço? Inteligência artificial. Coloco os dois textos, faço o prompt, ele me dá um texto lá, só que não é pegar e colar não, tá, moçada? Você tem que pegar e ler se aquilo lá faz Ler, sentido, é ajustar, verdade, né? você ajusta, você confere e tudo. Então, hoje, assim, de tanto mexer com isso, já até sei lá. Então, algum vício lá. Então, até hoje, por sinal, isso eu não contei para a Janaína, não. Por sinal, hoje a recrutadora entrou no LinkedIn lá, perguntou, pediu para mandar o currículo lá. Só que ela mandou uma mensagem com a inteligência artificial, que a inteligência artificial começa assim, espero que te encontre bem. E no final, às vezes, conclusão, né? Então, assim, o texto começou, espero que te encontre bem, tem uma grande chance de estar da inteligência artificial. Então, daí, Já porque... está ficando expert, né, Edson? Já está ligadinho. Então, daí, o que que a gente faz? A gente, claro, então você faz, lembra, a gente tem que usar a ferramenta. Então, Sim. pega a vaga, estuda as palavras-chave relevantes, nesse sobre, pega o meu perfil, peço para escrever um texto com as palavras relevantes, para quando a IA lá for ler, tem mais palavras que elas leem as palavras relevantes, as palavras-chave, né? E ajusto o texto ali de uma maneira coerente. Então, a GUP agora ela tem essa oportunidade, né? Então, a gente fica um pouco mais personalizado em relação a isso, né? Legal, legal. Ficou Deixa muito eu bacana. aproveitar essa deixa que a gente está falando agora, de repente até vir um corte, né? Não sei ainda. A gente está deixando fluir, tá? Essa conversa não é uma conversa programada, assim, onde eu dou um script, olha, eu vou te falar. Não, não. Eu falei para ele, Edson, seja você, seja natural, fale a real, tá? Então, assim, não é uma conversa onde cada um sabe exatamente o que vai falar negativo. Tá? Então, assim, é fluida mesmo. As pessoas tendem a reclamar muito da GUP, muito, assim, é um negócio assim, virou meio que quase que uma religião. Gente, eu não trabalho para ela, não ganho nada, não tenho nenhuma parceria, nenhum tipo de parceria. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: o problema não é a GUP, isso eu posso garantir. Por quê? Porque é uma plataforma. Nesta plataforma, ela dá várias possibilidades para você escolher o tipo de profissional que você quer e as etapas dos processos. Então, são as empresas que contratam a GUP que definem se vai ser algo simples ou se vai ser algo complicado. Não é a plataforma. Daí o que, que eu vejo? Eu vejo, por falta de conhecimento, as pessoas simplesmente saem criticando. E, gente, a melhor forma, na verdade, é você tentar entender a plataforma. Assim como, por exemplo, eu sou influenciadora, de certa forma. Dependendo da ferramenta, o Instagram muda toda hora. O LinkedIn não, graças a Deus, que é a ferramenta que eu mais utilizo, a plataforma que eu mais utilizo, ela é muito mais estável. Mas tem gente que vive de outras redes, elas ficam mudando o tempo todo. Ou você reclama ou você se adapta. Não tem para onde correr. O Edson, por exemplo, ele está se adaptando, ele encontra desafios? Claro que tem, porque tem desafios. Uma vez teve uma aluna que até falou para mim, Jana, uma mentorada, Jana, não tá dando certo. Daí eu entrei e eu vi lá, eu tive uma situação que eu vi que eu percebi uma dificuldade ali
na plataforma. Não vou negar isso. Eu lembro de um caso específico que eu passei pela situação e foi complicado de avançar. Mas foi um caso. Agora, no geral, as inúmeras etapas, elas têm muito mais a ver com as empresas que colocam uma série de limitadores do que necessariamente a plataforma. Então, só cuida com isso e aumentar mais os testes, e testando, e fazendo melhorias, e não depender de uma única plataforma. Porque você, às vezes, assim, a empresa, que o Edson faz? O Edson vai, se aplica para uma vaga, depois ele vai olhar lá no LinkedIn. Então, eu tenho até, lembra daquela técnica? A gente tem uma técnica dentro do programa que é interna, que é o acelerador de entrevistas. Para que serve essa técnica? Para você sair da multidão. Porque, assim, assim como ele se aplica para uma vaga, às vezes mais 500 profissionais, mais 2.000 profissionais se aplicaram para aquela vaga também. E daí, como é que ele se destaca? Como é que ele se diferencia? Então, agora tem essa questão do campo sobre lá, dessa oportunidade aí de você colocar, falando mais sobre você, mas tem técnicas dentro do programa para você se diferenciar e se destacar, né? E não ficar esperando passivamente, porque você tem como tentar conseguir um novo emprego de forma ativa e de forma passiva. A maioria acaba se aplicando e ficando passivamente esperando. Daí esses tendem a demorar mais, né, para ver as coisas acontecerem. Não, essa é uma ótima técnica, que eu tinha até conversado aí, tem um aluno nosso aí que é especialista nisso. E só voltando aqui para encerrar um pouco essa questão da GOP, uma das empresas que eu estava estudando o relatório anual, justamente me preparando para a entrevista, uma das metas estratégicas da empresa é usar a plataforma GUP como para aquisição de talentos, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou lembrar a frase direita, mas a meta estratégica é utilizar a plataforma da GUP para identificar os melhores talentos para o nosso time. Meta estratégica de uma empresa que estava no relatório anual. Então, é o tipo da coisa. Não vai mudar. Não está no teu controle. Não está no teu controle decidir qual vai ser a plataforma a ser utilizada. E nesse relatório falava especificamente utilizar a GUP, dava o nome. Não é utilizar a plataforma. Você falou agora, eu lembrei da Dominga Zilda. Eu vou até colocar no card aqui, ou aqui, para quem depois que vê a nossa entrevista, a nossa conversa, se quiser ver o depoimento da Dominga Zilda. Ela é uma aluna do programa que ela não tinha a experiência do cargo que ela estava se candidatando, só que ela gabaritou a GUP. Todas as etapas, ela foi uma das melhores. Daí ela foi chamada para a vaga, foi até no norte essa vaga. Ela foi chamada para essa vaga, acho que 2, 3 meses depois, a gerente dela acabou saindo e ela acabou ficando no lugar da gerente. E ela nem tinha experiência, ela entrou como supervisora, depois virou gerente. Mas por quê? Ela tinha o conhecimento da área, ela tinha estudado muito e tinha aplicado de uma maneira informal, ela não tinha ainda o cargo na carteira, mas ela sabia o que ela tinha que fazer, ela trabalhava com compliance. Já era advogada, tudo, mas conseguiu implementar compliance numa empresa que ela não era paga para aquilo, tem isso também, né? Porque às vezes o profissional, ele não é pago por uma coisa, mas ele acaba, assim, colocando na cabeça dele que ele vai aprender, que ele vai fazer, custe o que custar, que ele, se for necessário, ele faz trabalho voluntário, ele não se preocupa com o hoje, porque ele está pensando no amanhã. Foi o que ela fez. Dela explica direitinho nessa entrevista. Eu não vou ficar falando muito aqui para a gente não gastar muito tempo, mas ela, só estou tocando no nome dela porque ela gabaritou a GUP e conseguiu um cargo de supervisão, depois um cargo de gerência. Então, às vezes, assim, o problema às vezes não é a plataforma, o problema às vezes é a gente não usá-la da melhor forma, no potencial máximo que ela tem. Por isso que eu fiz lá dentro do módulo de vagas, tem uma aula só sobre GUP. Não, é isso. E, assim, você citando aí a Domingas, né, bem outra coisa. Eu trabalhei sempre multinacional, então você trabalha com estrangeiros, e é da cultura deles. O que eles te valorizam? Você fazer mais do que é esperado. Para a grande maioria, pensa, eu estou sendo explorado. Mas não, é da cultura deles. Eu só pago para isso, acabou. Não, mas é da cultura deles. Então, assim,
numa oportunidade que eu tive, que eu recebi o cargo de gerente, que até tem um caso, né, que quem me indicou foi um técnico de segurança. Ah, é Como é que verdade. ele me indicou? Estava num projeto que tinha bastante coreano. E eu conversava com os coreanos. Então, ali ele passou, pô, o Edson fala inglês, eu conversava com os coreanos. E me veio essa questão, e por quê? Porque os coreanos eles ficavam meio chateados com o pessoal, por quê? Porque, para eles, você faz um pouco a mais. Não é que você está explorando. Então, eles esperavam um pouco a mais. Entendeu? Então, eu trabalhava com segurança do trabalho, mas ajudava eles a arrumar casa. Uma casa que eu falo, procurar casa, um lugar bom de morar, aquela coisa. Tinha alguma dúvida Sim. sobre algum outro assunto, eu ajudava. Então, ficava naquilo, não era só aquele cara de segurança. Né? Era Então, além do gestor de segurança, você também era o cara legal. É o cara que. ajudava eles, tinha dificuldade, ajudava. E esse técnico me vendo que eu tinha um bom relacionamento com eles, como é que a gente conversava? Em inglês. Ele lembrou de mim, pô, você fala inglês, igual ele me ligou para essa oportunidade, igual eu falei para a gente, eu nunca falei um falo tão com convicto. Ele me ligou, a gente conversar, você fala inglês? Falo. Aí, irmão, com falo, convicto. Olha só. Foi aí que eu fui para um cargo de gerente, graças a esse técnico. Você vê. Né? Mas assim, Edson, eu quero te agradecer. Foi muito gostoso mais uma vez. É sempre muito bom falar com você. Né? Você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que é gostosa de conversar, a gente está sempre aprendendo com você, né? Mas eu vou deixar aqui a palavra aqui para você finalizar, falar como é que se valeu, se foi bom para você, se gostou desse bate-papo e finalizar aqui para a gente poder concluir nesse nosso segundo episódio. Responsabilidade finalizar, hein? Bom, gente, a oportunidade de estar conversando com a Janaína é ímpar, tá certo? Uma coisa aqui que eu não falei no início lá também, dentro desse programa, ela está disponível o tempo todo. Toda pergunta que você manda, ela responde, tá certo? Tem um time que trabalha com ela, pessoal muito atencioso também, mas ela que te responde ali, bacana. Então, eu até falava com ela, Janaína, eu acho que eu estou te enchendo muito o saco, porque eu não paro de perguntar. Porque eu vou anotando um monte de dúvida, vou perguntar, mas tem que usar, eu vou ficar com Tá dúvida. mesmo. Né? Então, assim, e isso, então, muito dessa construção nossa se deu a isso também, porque imagina você, quando você está fazendo um treinamento, você está ensinando alguma coisa para alguém. Se a pessoa não tem dúvida, das duas, uma. Ou ela é um gênio, ou ela não entendeu nada. Exatamente. E se não demonstrou que tem dúvida, passa para mensagem, pô, não está interessado. Né? Então, assim, então, quando você está ali, que alguma pessoa vem e te pergunta, que você tem aquele apego com a pessoa. Né? Pô, eu expliquei, ela está com dúvida, será que eu expliquei bem? Não, deixa eu esclarecer ela aqui. Então, é muito bacana isso. Bom, enfim, esse momento aqui é um momento ímpar. Fico muito lisonjeado, né, de ter esse convite aqui, né? Igual a gente falou, não tem roteiro, não tem nada, e não deu nem para me colar, tá? Porque a primeira vai entrar só depois, não deu nem para me colar, para me saber mais ou menos como é que é. A primeira saiu hoje, no dia que a gente está gravando, saiu agora, nem deu tempo de você ver. Agora, pois é, deu nem tempo de eu colar. Você vai ver depois. Mas assim, gente, muito obrigado, só agradecer a Janaína, prazer de estar tendo essa oportunidade aqui, de estar chegando a tantas pessoas, né, que a gente não imagina que vai chegar, tá É. certo? Tem meu nome, é o mesmo que está lá no LinkedIn, me coloco à disposição de vocês para falar sobre qualquer assunto que quiserem, sobre o programa da Janaína, vamos falar, se fala sobre profissão, vamos falar, não tem problema nenhum, estou disponível para vocês, tá? O que eu puder ajudar, eu ajudo de coração, porque quem não sabe dividir não consegue somar, tá? É isso Quem não mesmo. sabe dividir não consegue somar. Boa, gostei. É cheio de ditado, né? Vai ficando velho, fica cheio de ditado. Gostei. Então, assim, então é isso, mas assim, esse canal é muito bacana, mais uma oportunidade que a Janaína nos dá, né, de nos apresentar, de ser conhecidos, né? Enfim, de uma maneira estruturada, de uma maneira bem divertida, sem roteiro, sem nada. Então, vocês estão vendo aí, é o Edson natural mesmo, E tá? a Então, Janaína também. hoje, nós, ao natural, hoje ainda tá bom que tem, de vez em quando, ela fala umas perguntas lá que correm as lágrimas, tá?
É Então, verdade. A última vez ele chorou. A última vez que eu falei com ele assim, sem vocês terem acesso, ele até chorou. Achei tão bonitinho. então, quer dizer, então é isso, gente. Mas muito obrigado, Janine, pela oportunidade. Parabéns a vocês do canal que segue essa profissional ímpar, tá? E acreditam no trabalho dela. Se aprofundem, apliquem a metodologia, tá? E, sinceramente, em matéria de empregabilidade, em matéria de me conhecer, em matéria de desenvolver, com relação a humanas, isso vale mais do que a MBA que eu fiz, tá? Isso vale bem mais do que a MBA que eu fiz. Muito Nossa, obrigado, Janine. Obrigado a todos vocês aí por estarem até agora e até uma próxima aí, tá bom? que Estou à disposição. legal, Um abraço. Edson. Muito obrigado. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Aproveita para curtir se você não curtiu, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui na descrição o LinkedIn do Edson para vocês seguirem ele, tá? Ele está sempre contribuindo sempre está fazendo postagem, artigo, enfim, é uma pessoa que gosta de verdade de compartilhar. Vou colocar aqui também o link para uma aula gratuita sobre LinkedIn, tá? E também o link do programa para vocês aproveitarem enquanto ele está numa super condição aí de que eu acho que já deu para perceber que vale a pena, né? O resultado está aqui, o resultado está aqui na frente de vocês. E até o nosso próximo episódio de Conversas que Inspiram. Espero em breve poder falar com você também. Um grande abraço, obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Edson, gratidão, viu? Muito obrigada. Valeu muito.